Olá amigos, olá associados do Clube Dioniso. Meu nome é Bruno e a partir de agora o clube traz mais uma novidade para você. Estaremos juntos degustando os vinhos oferecidos nas remessas, como exclusividade para sua casa, para sua mesa, e juntos falaremos um pouco sobre cada região, sobre cada estilo, sobre cada característica e obviamente degustando junto, entendendo as qualidades, os estilos e todas as percepções que um vinho pode te trazer. E para isso, começaremos com o Farisoa. Farisoa, na verdade, é um vinho tinto elaborado numa região portuguesa muito tradicional e muito conhecida, chamada de Alentejo. Alentejo porque ela está posterior ao Rio Tejo, é uma região muito famosa, muito conhecida no mundo inteiro e principalmente em Portugal, não só pela produção de vinhos, mas também por produção de outras frutas e também da cortiça. A cortiça, que é normalmente um dos fechamentos dos vinhos e nada mais é do que a casca de uma árvore, que é o sobreiro, a região do Alentejo é a região mais importante e a maior produtora de cortiça no mundo. Então, quando você vê ou localizar ou procurar algumas informações sobre o Alentejo, vocês notarão algumas características importantes. A primeira é que a maioria dos vinhedos, a maioria das propriedades produtoras de vinhos e outras coisas de lá são propriedades grandes, são propriedades enormes. Consequentemente, não tem o nome de uma propriedade pequena como quinta, que é comumente encontrada em regiões de solo um pouquinho mais acidentado, onde tem muito morro, muita montanha, como a região do Douro, em Portugal. Aqui, como é um solo muito plano, uma planície, consequentemente as propriedades que são grandes, como eu falei, ele tem o nome de herdades. Então, herdades é como se fosse fazenda para nós, né? E quintas como se fosse um sítio. Então, aqui nós temos a Farisoa, que é da herdade da Farisoa, da Companhia das Quintas, fica localizada na região de Borba, que é uma cidade muito famosa e muito conhecida mesmo na região do Alentejo. E a característica da maioria dos vinhos tintos do Alentejo tem uma facilidade, uma maciez, tem uma alcoolicidade interessante e, consequentemente, é muito agradável a todos os paladares. Por isso que ela se adaptou muito bem ao cenário de vinhos mundial. Quase todo o mercado do mundo adora vinhos do Alentejo. Por quê? Porque ele é fácil, porque ele é macio e porque é produzido numa região quente. Consequentemente, tende a ter maior teor alcoólico. Isso, na nossa boca, é aquela sensação de maciez, de doçura, de aveludado. Então, o vinho com mais álcool tende a ter maior sensação de maciez e de veludo. Por isso, o Farisoa, que é o vinho que nós vamos provar e que você também vai provar aí na sua casa, é um vinho elaborado com as uvas típicas do Alentejo, como Alicante Bouschet, Trincadeira, Touriga Nacional e Aragonês, tá? Essas uvas são as uvas mais tradicionais e mais conhecidas e diferente das uvas portuguesas ou das uvas de outros países, as uvas de origem portuguesa têm nomes específicos e são uvas autóctones, exclusivas daquele país. No caso, todas as uvas que eu citei agora são uvas tipicamente portuguesas e tipicamente do Alentejo. Então, convido vocês a degustar o vinho comigo, a provar o vinho e a entender melhor o que a gente pode usufruir. Vamos lá! Então, sempre que você for abrir um vinho, é necessário um bom saca-rolhas. Aqui a gente tem um modelo tradicional, que nós chamamos de modelo garçom. E no caso aqui, vamos abrir essa garrafa. Sempre, na hora de cortar a cápsula, o interessante é você cortar na parte de baixo da cápsula, tá? Nessa parte de baixo do gargalo, para que o vinho não fique em contato com justamente a cápsula, que pode ser feita de metal, de plástico e de outros materiais também. E não queremos esse material em contato com o nosso vinho, tá certo? Então vamos lá, eu vou abrir aquilo para vocês. É importante também vocês saberem que não é legal dar aquele estouro, dar aquela puxada muito forte na rolha, fazendo que saia aquele barulho, tá? Temos que ter cuidado, elegância e principalmente atenção na hora de abrir um vinho. É muito simples, é muito fácil. Vamos evitar, aqui é muito mais elegância e jeito do que propriamente força, tá bom? Então vamos lá. Chegou quase no fim da rolha, virou e tá pronto para
ser servido, ok? Então, vamos lá. Servindo farizoa do Alentejo. Okay. Bom, na degustação, existem várias características que a gente tem que notar. Visual, olfativo, gustativo. Para começar, sempre o visual, sempre olhando o vinho. E a melhor maneira que vocês têm para fazer é olhando de cima para baixo a taça virada para fora, como eu estou fazendo, e observar se ela não está turva, se não tem nenhuma partícula em suspensão, se não tem algo ali que denote alguma ou falta de filtração, ou algum manuseio na hora de você furar a rolha, acabou furando até o fim e caindo no vinho, tá? Pode alterar um pouco o sabor, pode mudar alguma coisa. É interessante que ela esteja limpa e sem nenhuma partícula. Outra coisa importante é que ela não esteja turva, opaca, que ela esteja brilhante, que irradie luz. Por isso, ou isso mostra com que o vinho está correto e sem nenhuma oxidação. A oxidação, que às vezes as pessoas falam que é avinagrar o vinho, e não é isso, é oxidar, entrada de oxigênio, pode tornar o vinho turvo. Então, o vinho turvo, atenção. Não quer dizer que está, mas atenção. Vamos partir para o aroma. E aqui a gente sempre vai fazer o que nós chamamos de aerar o vinho. É sempre importante para que os álcools voláteis levantem e com isso levantem também os aromas. E aqui no caso, podem cheirar, podem sentir o aroma à vontade. E notem que ele tem uma característica muito particular e muito típica do Alentejo. Essa fruta fresca, mais puxada para madura. Algo que lembra um pouco de ameixas, cassis, tá? Essa fruta, muita fruta, uma fruta elegante, extremamente agradável. Além disso, uma nuance, uma sutil e delicada percepção que eu sinto aqui de um pouco de pimenta branca, de um pouco de alecrim, algo como especiarias secas, que provém dessas castas portuguesas que eu citei, que são fantásticas. Mas em tese, em base, ele é muita fruta, uma explosão de aromas, até pula na taça, é maravilhoso. E aí, vamos degustar o vinho. Saúde! Então, nós notamos aqui algumas características também gustativas agora, que são acidez, álcool, tanino, que é aquela sensação de adstringência, e amargor. Quando a gente tem amargor no vinho, a não ser que seja uma característica da produção ou do próprio vinho, eu diria que é um defeito. Neste caso aqui, não tem nenhum amargor, tem uma excelente acidez, tem taninos que é a adstringência muito sutis e muito delicados, e um álcool presente correto. Então esse álcool presente faz com que o vinho se torne macio, aveludado, igual eu citei, a acidez dá frescor, dá vivacidade, dá alegria para esse vinho, e com isso torna o vinho extremamente agradável na boca e um conjunto entre visual, olfativo e gustativo extremamente interessante. Provem esse vinho e principalmente harmonizem ele com um risoto de queijos, por exemplo, eu acho que fica divino, ou até mesmo um leitão à pururuca, que é tradicionalmente português, da região da Barrada, vizinho ao Alentejo, mas eu acho muito interessante. Então, gente, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado, espero vê-los nos próximos vídeos. Um abraço, saúde!